Fala galera, e aí, belezinha? Tudo certo? Tranquilo? Bom, vamos para a nossa aula de hoje. Falaremos sobre dois assuntos importantes: população economicamente ativa e os setores da economia, né? Então, quando falamos de população economicamente ativa, nós estamos falando daquela população que exatamente trabalha, né? Exerce uma atividade economicamente remunerada. Ela é composta por homens e mulheres que trabalhem ou que exerçam essa atividade, né, remunerada, ou estejam à procura dessa atividade. Então, o desempregado que procura emprego, ele entra também na população economicamente ativa, assim como aquele que já está no mercado de trabalho exercendo essa atividade. No nosso país, essa população economicamente ativa, ela vem crescendo bastante nos últimos anos, ou nas últimas décadas, basicamente, principalmente por dois fatores. Primeiro, que nós temos uma população com idade de trabalho mais ampla. Lembra lá, nós já falamos sobre o bônus demográfico, então é mais gente em idade de trabalho, então essa população aumenta. E você tem também a inserção da mulher no mercado de trabalho, porque antes da mulher se inserir no mercado de trabalho, quando você volta lá para 60, mais ou menos, 70 no Brasil, a inserção da mulher era muito pequena. Então, a população economicamente ativa, 80% era de homens, 20% era de mulheres. Hoje você já tem um equilíbrio ali, basicamente algumas pesquisas apontam já que as mulheres ocupam mais o setor de trabalho do que os homens em si. Então, houve um processo de crescimento muito grande das mulheres. Essa inserção é importante, né? Mas ela tem alguns problemas ainda recorrentes. Tá? Quando a gente fala dessa mulher no mercado de trabalho, nós temos um problema de ainda as mulheres terem um salário em média menor, então ocupando o mesmo cargo, com o mesmo currículo, a mesma idade, a mesma experiência, enfim, tendo as mesmas condições que o homem, ela ganha ali em média 20% menos, basicamente pelo fato de ser mulher, né? Então você vai ter barreiras culturais em relação a isso, você tem os donos de empresas, as pessoas que empregam, julgando a ideia da gravidez como um grande problema. Você tem as barreiras culturais históricas, então você tem o preconceito, você tem vários fatores que fazem com que essas mulheres elas enfrentam uma dificuldade maior no mercado de trabalho. Quando a gente fala desse processo, você tem, além dessa remuneração menor por homens e mulheres, você também tem a remuneração diferente por cor da pele. A gente olhar essa média aqui, ó, então você vê que os homens brancos têm um rendimento maior, depois a mulher branca, em segundo momento, ganhando bem menos, né, já do que o homem, depois o homem negro e a mulher negra. Então você percebe aqui que já tem uma diferença brutal de salário, não só pela questão do gênero, mas também pela questão da cor da pele. Tá? Então isso é importante relatar no Brasil. Existem alguns serviços de maneira mais ampla prestados mais por homens e alguns outros serviços mais feitos por mulheres, mas todo mundo entra em todos os lugares, só que existem alguns trabalhos onde é o predomínio. Por exemplo, a gente pega aqui na parte de construção civil, indústria extrativa, há um predomínio maior de homens. Você pega na parte de saúde, de educação, há um predomínio de mulheres. Então essas diferenças elas acontecem dentro do mercado de trabalho. E você tem também a ideia de trabalho formal e informal, que a gente vai discutir depois. O trabalho do homem é mais formalizado do que das mulheres, tá? E, por último, a gente tem aqui alguns dados que mostram apenas 16% das empresas no Brasil têm os seus CEOs aí gerido por mulheres, então há um grande domínio dos homens nesse setor do alto escalão, né, dos CEOs, que são as pessoas que comandam as grandes corporações aí. Somente 19% das empresas têm mulheres nos cargos de gerência, de liderança, né? E 53% das companhias não tem nenhuma mulher em cargo de gerência. Então há uma diferença muito grande, não só em salário, em ocupação de cargos maiores, no próprio preconceito, enfim. Mas a entrada dessa mulher no mercado de trabalho fez com que essa PEA crescesse bastante. Tá? Temos também a população economicamente inativa, que é a dona de casa. Lembra lá, a dona de casa ela trabalha, só que ela não tem atividade economicamente remunerada, por isso que ela é economicamente inativa. Crianças, aposentados, eles não têm uma atividade econômica remunerada, então são inativos. E existe
a tal da PIA, que é a população em idade ativa, qualquer pessoa que possa trabalhar pela idade. Não importa se ela trabalha ou não, ela pode trabalhar, ela tem idade para isso, ela tem acima de 14 anos, ela pode trabalhar. Então ela faz parte dessa população em idade ativa, certo? Bom, dito isto, quem trabalha, então trabalha em algum lugar, né? E aí esse trabalho a gente pode dividir por setores. Então, de maneira geral, temos os quatro aqui setores da economia. O setor primário é a base da economia de qualquer país, então vai entrar ali agricultura, pecuária, pesca, extrativismo, que pode ser mineral, ou extrativismo vegetal, e a silvicultura, que é quando você planta árvores para aproveitamento econômico. Então não é reflorestamento, é silvicultura. Você planta aquela árvore e depois derruba ela para aproveitamento econômico, certo? É um setor que vem perdendo espaço no Brasil na ideia de mão de obra, mas ele vem crescendo muito, principalmente aqui, né? Agricultura e pecuária, só que tem uma modernização muito grande desse setor. Então, apesar dele crescer muito, a geração de empregos não é tão significativa devido à mecanização dessas áreas aqui. Depois, setor secundário, você vai ter a indústria de transformação, que vai basicamente trabalhar com essa matéria-prima, né? Ou criar outras coisas, e a construção civil também entrando aí. O setor secundário seria aqui, então, áreas urbanas, né? O setor terciário engloba uma série de trabalhos. Então, o pessoal dos serviços, que é professor, médico, advogado, dentista e tal, são as pessoas dos serviços, o próprio comércio, de maneira geral, e os profissionais liberais, tá? E existe o surgimento aí do chamado setor quaternário. Não é todos os autores, todos os livros que trabalham, mas o vestibular já trabalhou com essa ideia do setor quaternário, no caso a Unesp já pediu sobre isso, que é um setor novo aí, seria uma redivisão dos setores da economia, e o quaternário ele seria basicamente uma divisão do terciário, né? Que é aquela população que trabalha de fato com a tecnologia, que produz, que desenvolve a tecnologia em si. Hoje, dependendo da forma de divisão, aí, por exemplo, até no IBGE, o pessoal que desenvolve robótica, tecnologia e tudo mais, eles estão ainda no setor terciário. Por isso que tem um percentual só do setor terciário. Em pesquisa ainda não temos isso aqui, mas provavelmente teremos, que é um setor que cresce muito, não só no Brasil, mas cresce muito no mundo, o setor quaternário, tá? Só que dentro dessas três possibilidades aqui, você vai ver que o setor terciário, ele predomina absoluto, né? E quando você tem um país onde há o predomínio do setor terciário, nós chamamos isso de terciarização da economia. Então é o predomínio desse setor aqui, tá? Agora, além de trabalhar nesses setores aqui, o trabalhador ele pode ser formal ou informal. Qual que é a diferença? O trabalhador formal, ele tem a carteira de trabalho assinada. Então ele recolhe imposto, ele paga fundo de garantia, ele paga previdência social, ele tem direito a seguro-desemprego, ele tem vários benefícios segurados por pagar a previdência e tudo mais, ser registrado no seu trabalho. E existe o informal, que é o trabalhador sem registro, sem direitos de trabalho, sem direitos garantidos. E no Brasil hoje nós temos uma participação muito grande do setor informal, que não é legal para o país. Essa notícia aqui é do ano passado, ó, de mês 10 de 2019. Então lá a informalidade no mercado é recorde. Hoje 41% da força de trabalho é informal no Brasil. É muito grande esse percentual. Quanto mais gente no setor formal, melhor para um país. Mais impostos esse país recolhe, maior formalidade, melhor, maior adequação da economia. A informalidade é bastante ruim e ela cresceu muito depois da crise de 2014. Ela vinha diminuindo sistematicamente depois da crise. Essa informalidade cresceu muito e aí os salários são menores, proporcionalmente as pessoas trabalham mais e ganham menos, não têm direito adquirido. Então é uma dificuldade muito grande quando esse setor informal, ele se eleva bastante dentro de um país, tá? Aí é com alguns exemplos do setor terciário. Então você tem vários tipos de trabalho aí dentro do setor terciário, que pode ser formal ou informal, né? Então as possibilidades são inúmeras, a quantidade de pessoas trabalhando aqui é muito grande, e a tendência é que esse setor terciário ele continue a crescer
principalmente com a mecanização e automatização dos setores primário e do setor secundário. Beleza? Moçada, bom, é isso. São essas as informações aqui. É uma aula bem simples. Qualquer dúvida, pergunte, questione. Estamos aí para ajudá-los. Beleza? Bons estudos, aquele abraço, valeu!